Shalom, shalom, irmãos, glória a Deus. Hoje, mais uma noite, né, na presença de Deus. Nós estamos aqui para celebrar o nosso Deus, para buscar a face bendita do Senhor e que cada um de nós, amados, estejamos com o nosso coração preparados para recebermos o que Deus tem para nos dar nessa noite. Nós já temos falado um pouco, já faz alguns dias, a respeito da mesa de Deus preparada para nós, a mesa de Davi, ali de 2 Samuel, capítulo 9, e eu quero falar um pouquinho a respeito dessa mesa nesse dia, para que venhamos a entender que o nosso Deus é um Deus de restauração, um Deus de restituição, um Deus que está trabalhando em nossas vidas para nos fazer dignos da vocação a qual Ele nos tem chamado. Ele tem um chamado para nós, para filhos, e Ele quer que sejamos filhos dignos daquele que Ele nos chamou para sermos e fazermos diante dele, amém? Então, abra a tua Bíblia aí, em 2 Samuel, capítulo 9, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Enquanto você vai procurando, a gente já vai orando ao Pai. Meu Deus e meu Pai, como é bom saber que pertencemos a Ti. Como é bom sabermos que o Teu Espírito Santo, ele é por nós, o Teu sangue é por nós, o Teu nome é por nós. Como é bom estarmos com as nossas vidas debruçadas em Ti, aconchegadas a Ti, escondidas em Ti. E que nessa noite, Senhor, Tu possas falar ao nosso espírito, para que a nossa alma seja conquistada nos lugares que às vezes ainda caminha tão perdida, tão sem luz, Senhor, tão cheia de trevas, ó Pai. Em nome de Jesus, que Tu alinhes o nosso coração, para que Tu, somente Tu, seja engrandecido e glorificado. O Senhor é Deus. Amém? Em nome de Jesus, a palavra de Deus aqui no livro de Samuel, capítulo 9, diz assim: Disse Davi: resta alguém porventura da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonatas. Olha, amados, esta palavra é uma palavra que já faz bastante tempo que o Senhor me deu. Eu estava ainda numa igreja chamada Eclésia, na época era do pastor Alex. O Senhor me deu essa palavra a respeito dos nossos aleijões, eles terem lugar para serem colocados diante do nosso Deus, amém? E é disso que eu quero falar hoje, como nós podemos sair dos lugares onde nós passamos por problemas e dificuldades. Então, eu vou ler um pouquinho mais a palavra de Deus, para que você entenda e vá se contextualizando de acordo com essa personagem chamada Mefibosete, amém? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram-no que viessem a Davi. E perguntou-lhe ao rei, o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há alguém ainda da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde ele está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Amados, então aqui há um convite de um rei, na época, um homem chamado Davi, o rei de Israel, e ele estava chamando a um rapaz que era aleijado, porque ele se lembrou de uma aliança que ele tinha feito com Jonatas lá no passado, quando Jonatas era ainda rei, né? Ele era príncipe, o candidato a príncipe de Israel, ele era o filho de Saul, que era rei, e Davi tinha uma aliança, uma amizade muito tremenda ali com Jonatas, e um era pelo outro, e Davi falou: olha, se eu me for, você cuida da minha família, e Jonatas, a mesma coisa. Davi, se eu me for, você cuida dos meus, porque eu sei que você vai ser rei de Israel. E Davi, por amor a essa aliança, ele se lembrou dessa aliança e falou: bom, então eu vou chamar alguém da casa de Saul, por amor a Jonatas, para ser bondoso para com ele. Amados, e que coisa maravilhosa que Davi fez. Ele chamou esse jovem e não se importou. Havia uma criada, e quando ela percebeu ali, isso está em segundo. Eu não me lembro o texto agora, o lugar onde está, mas está na palavra de Deus, sim, em 2 Samuel, capítulo 4, quando fala a respeito que Mefibosete foi livrado da ira daqueles que querem destruir os sucessores do rei, através de uma serva que Mefibosete tinha, ela carregou Mefibosete no colo, e ela deixou Mefibosete cair na ânsia de protegê-lo, ela caiu,
e caiu junto, o menino caiu e ele ficou aleijado, vamos colocar assim, de ambos os pés, não é? E quando ele se apresentou ali, Ziba já havia apresentado, falando para Davi, ele é aleijado de ambos os pés, mas Davi, na verdade, não se importou com isso e falou, manda chamá-lo. Amados, o que eu quero dizer é que Deus ele tem uma mesa preparada para nós. Essa mesa, ela tem algumas propriedades, alguns elementos, e quem está assentado a essa mesa, ele não se importa de você ter aleijões, ele não se importa de você ser defeituoso, ele só se importa em saber que existe alguém da casa de Jonatas para ele ser bondoso. Sabe, amados, profeticamente falando, o Pai está falando a respeito da aliança que ele tem com Jesus, e ele está falando para mim e para você. Olha, se você é aleijado, tem lugar à minha mesa. Se algo te marcou, te contaminou e fez com que a sua caminhada fosse uma caminhada de extrema dificuldade, você não consegue andar direito nos caminhos que eu tenho proposto, eu tenho uma mesa para você. Olha, se você receber um nome chamado Mefibosete, que é um nome tão especial, amados, que uma hora ele quer dizer, você busca nas traduções, né, para saber o que significa, ele é destruidor da vergonha, ou ele é propagador da vergonha. Então, quando somos chamados à mesa do rei, nós vamos ter duas opções. Ou nós vamos assentar-nos à mesa do rei e vamos permitir que Deus destrua a nossa vergonha, que Cristo destrua o nosso aleijão, os nossos pecados, as nossas fragilidades, nossos erros, aquilo que fazemos e que não agrada a Deus, o nosso caminho que Adão, né, deixou para nós. Tudo isso nós podemos destruir no poder dessa mesa chamada Jesus Cristo, nessa aliança que o Pai tem através de Jesus para nós, ou nós vamos continuar propagando a vergonha. Esse nome, amados, Mefibosete, é um nome que o Senhor, ele nos chama para decidir. Nós vamos continuar com a característica de Adão, ou vamos permitir que a característica de Cristo, quando o aceitamos, quando já permitimos que ele entre em nós, falamos, sim, Jesus, tu és o meu Salvador, nós vamos manifestar essa natureza, ou vamos manifestar a natureza daquele que está sempre debaixo de uma vergonha. O Senhor está nos chamando, amados, para nós nos posicionarmos diante do convite de Deus, para entrarmos num lugar onde a nossa vergonha vai ser não apenas coberta, mas destruída. O Senhor diz na sua palavra que a mesa ela tem uma propriedade, o Senhor tem falado conosco a respeito disso. A palavra de Deus diz que quando no Velho Testamento eram feitas as ofertas ao Senhor, elas cobriam o pecado. Você pegar ali no Velho Testamento e estudar a respeito de Yom Kippur, que era o dia nacional de arrependimento, toda a nação de Israel se arrependia diante do Senhor. Eles tinham uma cobertura para os seus pecados, mas aquele sacrifício de touros, de novilhos, não conseguia trazer uma purificação da consciência de obras mortas para servirem ao Deus vivo. Eles continuavam imersos no pecado. A natureza deles não era alterada por aquele tipo de sacrifício. Mas quando Jesus se manifestou na terra, ele veio, amados, e trouxe uma característica totalmente diferente. Ele interiorizou o pecado. Se você olhar lá nas bem-aventuranças, você vai ver Jesus interiorizando o poder e a força do pecado. Mas também você vai ver Jesus enviando o poder de sermos novas criaturas, o poder de sermos feitos filhos de Deus. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é feito filho de Deus. Em João capítulo 1 fala isso. Então, o que Deus falou para nós, olha, eu vou colocar a minha natureza dentro de você para que você possa vencer os pecados. E ele se apresenta ali através da boca de João, o Batista. Ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se nós pegarmos essa mesa, amados, se você pegar o Velho Testamento, profeticamente falando, e você vai ver a construção da mesa. A mesa ela é construída de dois elementos. O primeiro elemento é a madeira, e a madeira que eles escolheram é a madeira de acácia. A cássia era a madeira mais dura que se conhecia na época, ela era cheia de nós, e havia um trabalho, assim, do que construía a mesa para colocar ao tabernáculo, era um trabalho árduo, por ser uma madeira muito dura e toda cheia de nós, ele tinha que usar demais a plana para lixar, arrancar aqueles nós,
para depois recobrir do ouro, conforme o Senhor mandara Moisés fazer ali para colocá-la como utensílio do tabernáculo do Senhor. E assim não é diferente quando Deus usa a construção dos utensílios lá no tabernáculo. Ele está falando profeticamente de Cristo, sim, e da nossa humanidade. Pode ver que quantas coisas ali são feitas de madeira e depois é colocado de ouro. Está falando justamente daquele que viria sendo colocado como humano e ao mesmo tempo como divino. E essa mesa tem essa propriedade. É o Cristo vivo que veio como homem para arrancar o pecado da humanidade, o justo pelo injusto. E a mesa depois é recoberta com glória, que é a ressurreição de Cristo, a manifestação do poder de Cristo. E Davi vem e fala: traga o aleijado para mim, por amor de Jonatas. Eu quero usar da bondade de Deus para com ele. E como não é essa mesa o próprio Cristo, quando o Senhor está falando, venham, tragam os seus aleijões, tragam a natureza de Adão para mim, sente-se à mesa o meu filho, o meu Cristo, que tira o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, está falando, se assente aí, porque eu vou colocar algo dentro de você e faz com que a sua consciência seja limpa, seja lavada, o seu coração vai ser purificado dessa consciência e você vai poder me servir com o seu coração limpo, coração puro, e o teu coração não vai te condenar mais. Então, olha que obra maravilhosa, amados. Então, preste atenção. Se você puder aí, na sua casa, na sua família, chame a sua família e prepare uma mesa enquanto você vai ouvindo a ministração. Chame todo mundo para sentar em volta de uma mesa. E conforme você for se assentando à mesa, vai observando que aquilo que era o aleijão de Mefibosete, de você e de mim, ele vai ficando por debaixo da mesa. E quando estamos nesse lugar, as nossas deformidades, elas ficam cobertas pela essa mesa. E é disso que Deus está falando. Eu não apenas cumpro o pecado de vocês, mas eu tenho a propriedade de mudar a consciência de vocês, porque eu coloco uma nova mentalidade dentro de vocês, a mentalidade da nova criatura. Eu faço uma renovação do espírito da mente de vocês, para que vocês me recebam e eu possa derramar os meus mandamentos. E porque vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês, na nova natureza de Cristo, vocês conseguem andar em cima dos mandamentos. Isso não é obra de homens. Não é obra daquilo que nós recebemos como nascemos, dos nossos pais, das nossas mães, não. Isso é feito por aqueles que nascem da vontade de Deus. Então, amados, o Senhor está nos chamando hoje. Você pode se assentar à minha mesa, Mefibosete, para que você seja um homem de destruição de vergonha, ou você quer continuar propagando a vergonha de ser um filho de Adão, onde anda em pecaminosidade, onde anda em independência de Deus, onde anda fazendo a sua própria vontade. Você vai querer destruir a vergonha que o pecado traz sobre você, ou você vai querer continuar debaixo dessa vergonha, debaixo dessa manifestação de trevas. O Senhor está nos chamando a um posicionamento. Essa mesa, amados, é uma mesa onde você decide se assentar, se alimentar dela, da cura que ela traz, do poder que ela tem de fazer de nós novas criaturas, da manifestação que ela traz de termos os nossos aleijões curados e podemos depois caminhar com o Deus vivo. Mas nós vemos esse jovem, amado, tão agarrado nos seus aleijões. O que são aleijões, amados? São os traumas, são as feridas, são as dores, é o passado que não nos deixa andar, o passado que gerencia ainda a nossa vida, o passado que nos faz ficar presos numa autopiedade, num vitimismo, numa autocomiseração, ó dia, ó céu, ó dor, e não entramos na filiação de Deus. Enquanto Deus fala, vocês são filhos amados em quem eu tenho prazer. Enquanto Deus fala, ei, vamos conquistar a cidade. Enquanto Deus fala, olha, eu conto com você para um propósito eterno nessa terra. Olha, eu fiz vocês ministros da minha palavra. Olha, vocês são portais da minha glória aí na terra. Olha, eu conto com vocês para serem embaixadores do meu reino na terra. Olha, vocês são escolhidos porque eu amei vocês primeiro. Enquanto Deus vai falando todas essas palavras, o filho de Adão, o propagador da vergonha, aquele que se levanta para manter a vergonha de Adão, ele resiste à palavra de Deus. Esse Mefibosete, amados, ele fez exatamente dessa maneira.
Quando Davi precisou sair para a guerra, porquanto houve uma rebelião do seu filho Absalão, sabe o que aconteceu? Esse Mefibosete não pegou algo da cavalaria do rei, não pegou um animalzinho, não pegou nada. Ele ficou no lugar dele, na casa dele, naquilo que seria até a mesa do rei. Ele não se movimentou diante dos adversários que se levantaram diante do rei. Então, amado Davi, quando está saindo, fugindo de Absalão, seu filho, ele fala: onde está Mefibosete? Ou seja, Deus estava perguntando para aquele homem chamado Ziba: cadê o Mefibosete? Ele se sentou à minha mesa, agora eu estou em guerra, e por que ele não está aqui fazendo companhia, me dando força, saindo para a batalha comigo, sendo a minha companhia nesse momento? Aí o Ziba, nessa oportunidade, levantou um falso contra Mefibosete, falou assim: agora. Sabe o que Mefibosete falou? Ele falou que agora vai se fazer justiça no reino de Israel, porque o trono do Senhor vai voltar, o trono dessa cidade, desse povo, vai voltar para as mãos de quem havia de direito. Ou seja, Ziba mentiu a respeito de Mefibosete, trouxe uma desconfiança no coração de Davi. Davi deu uma sentença: tudo que é de Mefibosete, metade vai para você, Ziba. Sabe por quê? Porque não estava posicionado para a guerra. Nós estamos em guerra. Deus nos chama para a mesa, não é para ficarmos paralisados, nos alimentarmos e termos uma obesidade espiritual, não. É só acalentar, só comer, comer, comer e não fazermos nada para aqueles que estão ao nosso redor gemendo, chorando. Não, Deus está falando para nós: olha, eu te coloquei a minha mesa para que depois você manifeste o poder da mesa e chame outros aleijados para a mesa. Anda. Então, amados, o Senhor, o Davi ficou muito bravo e foi embora porque ele estava fugindo do seu filho. E passou um tempo quando verdadeiramente ali o Senhor deu vitória a Davi, Davi voltando para a sua cidade. Ali, Mefibosete vem ao encontro, eles se encontram e Davi fala: onde você estava? E sabe o que acontece? Mefibosete fala para Davi assim: eu estava, eu não consegui ir. Você sabe que eu sou aleijado, Davi. Mas eu peguei e deixei o meu cabelo sem pentear, eu deixei a minha barba sem cortar, sem aparar. E Davi fala para ele: mas você está falando disso ainda? Sabe que Deus está falando para nós hoje, amados? Deus está falando para nós assim: você continua dando desculpas a respeito dos seus aleijões? Você não está tratando, você não está tratando os seus aleijões de acordo com o meu sangue, de acordo com o meu filho. Você ainda não está buscando parecer o meu filho, Jesus Cristo, o qual eu enviei em carne para destruir as obras do diabo. Você não está imitando o meu filho. Davi se indignou com ele e falou: Ziba, você ainda está nesse trauma, nesse aleijão, quando você tinha 6 anos. Sabe que Deus está falando para mim e para você? Deixe de olhar para aquilo que eu já tratei, que eu já dei recurso. Se Mefibosete, você vai ter que se posicionar. Você está perdendo a visitação da bênção. Olha que coisa tremenda, amados, que Deus estava falando, ou está falando hoje. Pare de dar desculpas àquilo que Deus está te chamando para fazer dentro do reino de Deus, porque a sua desculpa está irritando o rei. Deus falou para ele: onde você estava quando eu precisei de você? Mefibosete, você não é aquele que foi chamado para destruir a vergonha? Eu já tirei lá da casa do silêncio. Lodebar, a casa do silêncio, onde não há voz, onde não há frequência da voz de Deus, só há frequência da voz da derrota. Mas Jesus veio e falou para Mefibosete: eu já te tirei desse lugar onde você não ouve a minha voz. Verdadeiramente você já tem ouvido a minha voz. Eu tenho te comissionado para coisas grandes e firmes na terra, que é a santificação da sua própria vida, a santificação da sua família, é a manifestação do meu reino dentro de você, e você ainda não se apropriou disso. Você continua aos seus olhos aleijado. Mas eu te coloquei na minha mesa e eu não olho para os seus aleijões, porque eu tenho o poder de mudar os teus aleijões. Amados, a palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 15, diz: o Senhor se apresentando ali para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Deus estava falando para Abraão: se você andar comigo,
eu te faço perfeito. Não é diferente com Mefibosete. Davi estava falando para ele: come da minha mesa e eu te faço perfeito. Pare de tomar atitudes inúteis, ficar sem pentear o cabelo, ficar sem aparar a barba. O que isso traz para mim? Sabe o que Deus está te chamando hoje? Venha para a mesa da honra. Venha para a mesa da honra. Eu quero te honrar, Mefibosete. Eu não me importo com o teu aleijão, eu tenho solução para o teu aleijão. Eu tenho solução para os seus pecados, para as suas quedas, para as suas fraquezas. Eu tenho solução para você. Eu tenho manifestação de poder tão grande, tão cheio do meu amor, que eu te arranco de qualquer lugar, de qualquer caverna que você tenha se metido, de qualquer enrascada que o adversário tenha te prendido. Eu sou Deus. Eu continuo te abençoando, te tocando. Eu continuo manifestando poder. Eu não tenho a minha mão encolhida de forma que eu não possa te alcançar nesse lugar. Vem e faça aquilo que eu estou falando para você fazer. Mas nós vamos ter que tomar uma decisão firme. E é isso que o pastor Alexandre vai pregar agora. Ele está chegando com uma palavra que vai nos ajudar a sair deste lugar. Mas guarde isso. O que você vai querer ser? Um Mefibosete, destruidor da vergonha, daquilo que é a desonra. Não, esse lugar para mim é um lugar de desonra. Eu não preciso viver mais nesse lugar. Ou você vai ser aquele que propaga a vergonha por conta do vitimismo e daquilo que foram os teus traumas desde a sua infância, ou desde o ventre, ou é um geracional seu. Em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos e traga para nós o poder de tomar uma decisão acertada à mesa do rei. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Agora o pastor Alexandre vai dar continuidade à palavra. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, shalom, boa noite. Aleluia. Então Mefibosete lhes fez reverência e declarou: ó Senhor, quem é este teu servo para dares tua preciosa atenção? Vale tanto quanto um cachorro morto. Em outra tradução está assim: então Mefibosete lhe fez reverência e disse: que é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Jesus. Nós temos falado a respeito das mesas, e às vezes a gente fala assim, de novo negócio de mesa. Me preocupa um pouco quando Deus começa a falar muito a mesma coisa, porque você fala sempre a mesma coisa para filho desobediente, rebelde, que não escuta a tua voz e que não põe em prática o que você ensina. Meu Deus. Se você falar para o teu filho alguma coisa e ele já pôr em prática, já começar a andar por aquilo, você não fala mais. Mas às vezes a gente escuta o nosso filho falando assim: pai, você está falando isso de novo? Tem que falar, você não fez ainda. Então Deus está falando de mesa, de novo, porque Ele quer que nós tomemos um posicionamento de nos assentarmos à mesa do Rei, livres de feridas, de machucaduras, Aleluia. de traumas, e desfrutemos daquilo que Ele tem para nós. Aleluia. Nós temos visto lá que em Daniel capítulo 1, havia aquela mesa que era uma mesa que chamava atenção, era uma mesa que realmente as pessoas queriam participar da mesa, muitos ali foram envolvidos naquilo, e nós temos ensinado, falado, pregado que existia um encantamento naquela mesa. E por que tinha um encantamento? Porque aquele manjar, aquela bebida do rei, ela faz com que a gente cresça o olho e fale: é aqui que eu vou arrebentar a boca do balão. E o que são os manjares? São propostas dentro, fora da igreja, coisas que você recebe de orientação. Fala: se você ficar comigo aqui, se você se alimentar assim, se você entrar na minha cultura, se você se submeter àquilo que eu estou ensinando, se você andar debaixo das minhas regras certinho, eu te promovo. Eu faço você ir adiante. Mas nós temos que entender que quem nos promove e quem nos faz ir adiante é o Senhor. E por isso que aquela outra mesa não se torna tão atraente assim, porque existe uma invertida de Satanás. Na mesa de Nabucodonosor, que é a mesa do pecado, da transgressão, da iniquidade, onde nós vamos nos empanturrar com o conhecimento dessa terra e vamos estar combatendo aquilo que é do céu, vamos estar desprezando aquilo que é do céu. Na mesa de Davi, é o contrário. Mas aí o encantamento vem para fazer justamente o contrário. Ele quer que nós vejamos aquela mesa como uma mesa desprezível, como uma mesa qualquer, como uma mesa que não tem atração. Porque a visão espiritual do carnal é igual ao ouvido carnal, é o ouvido do carnal. O ouvido do carnal, ele escuta a palavra e aí a pessoa fala assim para você: ah, você está me acusando, você está me condenando, você está me amaldiçoando.
E a palavra de Deus nunca vai fazer isso. A palavra de Deus sempre vai vir para curar, para sarar, para restaurar. Sim, Mas depende do ouvido que ouve. sim. E se não, então, se nós tivermos um ouvido espiritual, nós vamos ver que aquela palavra é para nos levar adiante. Mas se tivermos com o ouvido carnal, aquela palavra veio para nos amaldiçoar, Sim. acusar e fazer esse monte de coisa que a gente falou. Sim. Então, eu sei porque eu fiquei muitos anos com o ouvido carnal. Verdade. E a palavra, para mim, ela não era algo que me sarava, era algo que me condenava, era algo que me trazia culpa, era algo que me trazia aversão. Por quê? A palavra era ruim? Não, o meu ouvido era ruim. Meu Deus. O meu ouvido estava tão carnal e contaminado que eu não Sim. conseguia discernir a palavra exatamente como ela era. Então, Sim. para você que tem um ouvido carnal, e para mim que tem um ouvido carnal, a palavra vai ser isso. Mas se tivermos um ouvido espiritual, então a palavra vai ser um alimento, vai ser uma cura, uma direção, Sim. um livramento. E assim que é a mesma coisa. A mesa de Davi para o carnal, ela é uma coisa feia. Não tem nenhum tipo de valor. A pessoa despreza, não quero. Para que tudo isso? Para que fazer isso? Para que vir aqui? Para que ir lá? Para que orar? Para que jejuar? Para que ler Bíblia? Para que ir no culto? Para que dizimar? Para que ofertar? Para quê? Para quê? Para quê? Porque Sim. existe um encantamento contrário, Sim. querendo nos tirar dessa mesa. Não precisa tudo isso. Caminha a si mesmo. Você está aleijado, cara, mas você está, vai. Meu Vai Deus. caminhando aleijado mesmo. Você vai chegar no mesmo lugar. Não vai. É verdade. Não vai chegar no mesmo lugar. Nós precisamos ser sarados. Sim. E a mesa do Senhor é para nos sarar. Aleluia. Então há um encantamento contra a mesa de Davi. Verdade. Hoje, contra a mesa de Jesus. Verdade, Deus. Para que não enxerguemos aquilo ali como uma saída, como uma cura, como uma restauração. Sim, papai. Então nós temos que entender que existem alguns desdobramentos na vida desse moço, desse homem, que são muito pertinentes muitas vezes às nossas vidas, porque nós temos que observar que esse homem era um homem ferido. Meu Deus. Mefibosete, ele era demasiadamente ferido. Sim. Então, o que acontece com uma pessoa ferida? Quando ele é chamado a ir à mesa de Davi, ele chega e senta e ele fala aquele texto que a gente leu. Quem sou eu, um cão morto, para que o Senhor me chame aqui? E ontem nós estávamos na casa de alguns amigos, irmãos ali, a gente fez esse ato profético, essa oração e essa mesa. Sim. E tem um menininho, e ele também estava à mesa, e a pastora falou para ele assim, você consegue ver a perna de alguém aqui agora? E ele olhou para o lado que o pai dele estava. Ela falou assim: não, normal, olhando só na mesa. Aí ele pegou e falou assim: não, mas assim eu consigo. E olhou embaixo da mesa e viu a perna de todo mundo. Sim. A minha, a dela, de todo mundo que estava embaixo da mesa. E aí era uma brincadeira de criança, ele estava ali, né, na idade espiritual dele, na idade dele, mesmo da vida, ele tem 7, 8 anos. Meu Deus. Ele estava brincando. Mas ali Deus começou a falar comigo. Sim. É exatamente isso que Mefibosete estava fazendo. Verdade. Por isso ele se achava um cão morto. Porque ele estava sentado à mesa, ele estava na presença do rei, ele estava recebendo uma proposta de restauração e ele estava olhando embaixo da mesa. Ele não conseguiu ficar com os olhos dele no rei, ele não conseguiu ficar com os olhos dele na mesa, ele não conseguiu ficar com os olhos dele naquela comida que era uma representação agora de uma comida do céu, que ia curar, que ia trazer destino, que ia restituir as posses dele, que ia dar a ele ainda um bom nome nessa terra. Apesar do seu avô ter jogado o reinado do lixo. E sabe por que ele era ferido? Porque ele atribuía a Davi a culpa do seu avô. Ele falava assim, você me chamava para sentar na sua mesa, você tomou o meu reino, você tomou a minha vida, por causa sua, Davi. A minha alma me derrubou. Ela teve que fugir porque ela pensou que você fosse me matar e você iria me matar mesmo. Mas você não me matou naquela época, mas você fez a mesma coisa que hoje eu estou morto por dentro. O culpado é você. Eu não quero a sua mesa, eu desprezo a tua mesa. Eu sou um cão morto. E ele continuava olhando para baixo. Meu Deus. Ele continuava olhando aquilo que as feridas dele mostravam, porque ele não tinha condições, porque ele estava transferindo uma responsabilidade. E muitas vezes nós estamos fazendo isso para com o Senhor. O Senhor tem nos chamado a sentar à mesa, mas nós preferimos ficar olhando para baixo também e falar assim: o Senhor? A culpa é do Senhor. Eu não dei certo na vida até hoje por causa tua. As coisas não foram para frente por causa tua. O meu casamento não está bem por causa tua. Faz 30 anos que eu estou na igreja e nada sai do lugar por causa tua. Mentira! A mesa sempre esteve ali, sempre foi uma comida saudável. Nós não nos alimentamos da mesa, olhamos para baixo, para as feridas e transferimos as responsabilidades. A culpa é minha e a culpa é tua.
Nós temos que assumir as nossas culpabilidades e falar, Senhor, fui eu que transgredi. Deus. Naquele momento ali, Mefibosete poderia falar para Davi assim, Davi, muito obrigado por estar me restituindo aqui, porque o meu avô jogou o nosso reinado no lixo. O meu avô é o culpado real de tudo que eu sofri, porque por causa dele, por causa da desonra dele a Deus, aos homens, ao reinado, à mesa, à coroa, ao povo, por causa dele, ele jogou tudo fora. E meu pai perdeu o reinado e eu também perdi o reinado, mas obrigado, Davi, porque eu estou à tua mesa e dentro da proporção de tudo que eu perdi, isso aqui ainda é demais para mim. Muito obrigado por essa restituição, muito obrigado por eu estar aqui, porque de verdade era para eu estar morto mesmo. De verdade, o que eu merecia, aquilo que meu avô plantou, era para eu estar morto. Mas graças a Deus pela vida do meu pai, que teve sabedoria e entendimento, era um homem de Deus, que fez uma aliança com o Senhor, e agora eu estou conseguindo comer dessa aliança. Graças a Deus por Jesus Cristo, que fez uma aliança comigo e com você, fez uma aliança com Deus, com o Pai, e falou assim: vocês erraram, a culpa é de vocês, a culpa é dos seus ancestrais, mas eu tenho uma saída para vocês. Para de olhar para baixo da mesa, olha para mim, come da minha comida e começa a caminhar. Você não é um aleijado. Deus. Você não precisa ficar parado aí. Para de transferir a tua culpa e falar e pôr as suas feridas para funcionar e buscar em homens, ou em pessoas, ou em instituições, ou no próprio Deus, aquilo que você fez, aquilo que eu fiz. Mefibosete estava tendo a maior e a melhor oportunidade da vida dele, mas ele não conseguia enxergar, porque ele olhava para o homem e falava assim: você é o culpado, Davi. Você está querendo contornar a situação. Você deve estar com peso na consciência. Você quer dar um jeitinho aqui agora para dar uma aplacada na sua alma que deve estar te afligindo aí por dentro com culpa. E Davi estava tranquilo. Davi estava sarado. Jesus Cristo, ele é tranquilo, ele não tem culpa. Muito pelo contrário, ele carregou as nossas culpas. E nós estamos atribuindo muitas vezes a ele uma culpa que é nossa. É daquilo que plantaram que nós temos que restaurar, tirar. Nós não caímos e machucamos as pernas pela culpa do nosso Cristo, ou pela culpa de Deus, mas pela culpa das nossas próprias atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos fracassos, daquilo que nós plantamos. Sim. Então, hoje, se você estiver se vendo como um cão morto, como aquele homem, entenda que para você parar de se ver como um cão morto, você tem que olhar para Cristo, autor e consumador da tua fé e da minha fé. Olhe para a mesa, olhe para o alimento celestial. É isso que vai nos trazer cura, é isso que vai nos tirar desse lugar de miséria, de pobreza espiritual, financeira, física, mental, toda esse conjunto tão feio que estava em volta da vida de Mefibosete e que está muitas vezes em volta das nossas vidas. Nós temos um lugar certo para depositar isso. Jesus já levou, está falando, volta para a mesa. Aleluia. Se esconde os seus defeitos embaixo da mesa, come da minha presença, se alimenta de mim. Eu não sou culpado, filho. Para de achar que Deus é o culpado pelos seus fracassos. Do que se queixa o homem? Queixe dos seus próprios pecados. O culpado é você. Deus. O culpado sou eu. Deus não tem nada a ver com isso. Sim. O meu avô materno, Armando Mavalli, um dia me falou assim: eu perdi tudo. Eu perdi meu casamento, eu perdi a minha saúde, eu perdi a minha esposa, eu perdi as minhas filhas, eu perdi o meu emprego na VASP, a pinga me roubou tudo. Não foi a pinga que roubou, foi a decisão dele. Não foi o diabo que roubou, foi a decisão dele. E eu falei para ele: vô, ainda tem algo que o senhor pode entregar para Jesus, a tua vida, Foi. e ir morar no céu. Isso ainda, nem a pinga, nem o diabo, nem ninguém roubou, se decida por ele. Mas meu avô não quis, sabe por quê? Porque ele atribuía a Deus. Se existe um Deus, se Deus fosse bom, eu não teria bebido, eu não teria adulterado, prostituído, entrado no vício, perdido tudo que eu perdi. Então Deus não presta para nada. Meu Deus. A culpa era de Deus. Meu Deus. Deus que pegou ele com o envelope da VASP cheio de dinheiro, que ele levava para casa e entregava para minha avó antes da bebida. Foi Deus que pegou ele e obrigou ele a entrar no bar, rasgar aquele envelope e gastar tudo com pinga, com mulher, com jogos. Foi Deus que fez. Foi Deus que fez ele entrar nesses lugares. A culpa é de Deus. Ele olhar para as filhas, criança, para a mulher trabalhando o dia inteiro, e depois teve que trabalhar quase que dia e noite, a minha avó, para sustentar as meninas que minha mãe conta.
Foi Deus que fez isso. Foi Deus que fez ele abandonar as crianças. Foi Deus que fez ele pensar que ao invés dele levar o alimento para casa, porque minha mãe falou que elas tinham uma vida boa com o salário que ele ganhava, ia na época na cooperativa da VASP e comiam doces e comidas boas e queijos. Foi Deus que fez isso. Falou, para de sustentar suas filhas, judia delas, deixa elas órfãs, entra na bebida, vai para o vício, vai para o adultério, vai para a prostituição, joga a tua empresa, a tua vida fora na VASP, pede a conta, vai viver como um andarilho, dependendo dos outros depois. Foi Deus que fez isso. Meu Deus, meu Deus. Na cabeça dele era Deus. E talvez na tua cabeça e na minha, que muitas áreas, é Deus que fez. Não foi Deus, foi você. A culpa é tua e a culpa é minha. Você não é um cão morto. Mas se você se sente assim, a culpa é tua. Deus. Eu quero, em nome de Jesus, que hoje nós entendamos que há um lugar para nós na mesa, um lugar de honra. Aleluia. E Deus está nos restituindo de algo que nós não merecíamos. Davi estava fazendo algo para aquele homem que ele não merecia, mas por causa de uma aliança e por causa de um compromisso, ele estava sentado à mesa. Mas ele continuava olhando para baixo. Sou aleijado. E você é culpado, Davi. Sou aleijado. E você proporcionou essas dores na minha vida. Você roubou meu reino. Sabe quem era para estar sentado aí? Eu. Eu sou injustiçado, você me roubou o trono era meu, essa mesa era minha, era para ser o contrário. Se eu quisesse, você achasse graça diante dos meus olhos, aí sim, fala, Davi, vem comer a minha mesa, mas o contrário eu não aceito. Isso é injustiça, você é um ladrão, Davi. Meu Deus. Você roubou meu trono, você roubou minha saúde, você roubou minha vida, você me deixou lá no lugar de silêncio, isolado na casa de Maquir, como um cão morto que eu sou. E você é o culpado, Davi. Mentira. Davi não era o culpado. Davi estava se levantando para ser o responsável pela restauração daquele homem. Davi estava sendo usado por Deus, que está escrito lá, o que tem alguém ainda da descendência de Saul, de Jonas, para que use da bondade de Deus para com ele. Não era nem a bondade de Davi, era a bondade de Deus que ele queria pôr em prática. Então hoje Jesus está falando assim, viu? Tem uma bondade de Deus que eu quero colocar para funcionar a teu respeito. Senta à mesa, para de me achar culpado pelos seus problemas, para de atribuir a mim aquilo que eu não fiz, eu quero te restaurar. Eu quero te dar a vida de novo, eu quero tirar os seus aleijões, as suas dores, o seu fracasso, aquele trauma da queda. Quando a sua alma corria com você e vocês caíram, eu sei que causou uma marca, eu sei que causou uma dor, eu sei que tem um trauma muito profundo dentro de você, mas deixa eu te sarar, deixa eu te tirar desse lugar de dor. Existe uma restauração dentro de Cristo para nós e nós precisamos aceitar isso. Mas nós preferimos ficar olhando embaixo da mesa. Olha o meu aleijão, olha a minha dor, olha o meu fracasso, olha o que fizeram comigo. Mas há poder no sangue de Jesus Cristo. Ajeita aí a tua santa ceia. Se você puder sentar numa mesa mesmo, para simbolicamente nós fazermos um ato profético. Saia desse lugar que você está, se não é uma mesa. Se você puder fazer isso, sente-se à mesa, coloca a tua perna embaixo, tente visualizar isso que foi feito. E fala, Senhor, eu quero isso para a minha vida, eu quero ficar com os meus aleijões escondidos, eu quero desfrutar da presença, eu quero parar de transferir culpas para homens, para instituições, para o Senhor, e eu quero viver esse novo do Senhor. Eu quero entrar nessa nova dimensão que o Senhor tem para a minha vida. Aleluia. Vai vendo a sua santa ceia que eu vou ver se tem mais alguma coisa aqui. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Eu creio que era isso, irmãos. Aleluia. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos cear para a glória de Deus. Se você não tem uma mesa aí disponível para você, faça isso mentalmente. Imagine-se numa mesa, suas pernas bem embaixo da mesa, aqui, ó, escondidinha. Você olhando para frente, olhando para o autor e consumador da tua fé, o teu redentor, para aquele que quer te restituir, te sarar, te curar, te estabelecer no novo de Deus, tirar os seus traumas, suas feridas, suas dores. Se você está sozinho, profetiza sobre a tua família essa cura. Olha, eu estendo essa cura para minha esposa, para o meu esposo, para os meus filhos, para minha casa. Em nome de Jesus, remova do seu coração toda ferida, toda mágoa, toda tristeza, todo abatimento por causa das coisas que você tem passado. Coloque a culpa no lugar certo e desfrute dessa mesa. Em nome de Jesus. Amém? Você ora? Glória a Deus. Pai, Sim, Jesus. em nome de Jesus,
Te agradecemos e Nós louvamos, Senhor. clamamos, Senhor, para Sim, que o Pai. tempo, Rei da glória, da cultura da machucadura, Sim, Senhor. Deus. Para que o tempo da cultura das desculpas, ó Deus, Sim, Jesus. do vitimismo, ó Rei Em da nome de glória, Jesus. e da desonra, Nos Senhor, sara, Pai. venha ser virada, Senhor, agora uma página da vida Em dos meus nome do Senhor amados Jesus. irmãos, Senhor, em nome de Jesus, dos teus filhinhos, Sara minha vida, Pai, em nome de que Jesus. estamos, ó Rei da Eu não glória, sou um cão. Eu não Senhor. sou um cão. Ele está sentado aqui conosco A nessa culpa é minha, mesa, Pai. mas o Senhor já pagou esse Pai, preço. nós queremos que a Obrigado, Jesus. próprios pecados, Obrigado, Jesus. Deus, estejam subindo Obrigado, até nós, Senhor, e Sim, Pai. entendamos sim, Senhor. Verdade. Você prende de pecaminosidade, Glórias ao iniquidade, teu nome. não, Senhor. Sim, Mas Pai. em Cristo nós somos novas criaturas, como Sim, diz. Jesus. Aceitamos, deixamos de ser essa criatura perversa, Sim, maligna, Senhor, que éramos, ó Rei da glória, e podemos nos assentar à tua Sim, mesa, Jesus. Filho de Deus, restaurado, removido daquele Em lugar nome de de propagação Jesus. da vergonha, da desonra, do isolamento, onde nada podíamos comer, Senhor. Casa de Faquir fosse uma casa cheia de riqueza, Pai. Sim, Jesus. Porque estávamos debaixo da frequência do pecado, debaixo da Pai. frequência do silêncio, Verdade. das atos de morte, das machucaduras, Sim, Pai. Jesus. Mas vai precisando cada Em amado, nome de Jesus. essa oração, e Pai querido, e que se estenda, Senhor, aos corações, Sim, e não Pai. apenas a rei daquele um ou outro que assistir, mas Sim, da Pai. casa, começa a sentir o cheiro do vinho Em e nome do de pão Jesus. que há nessa mesa, que tem vinho, pão, tem um lugar para nós, Glórias ao teu nome, Jesus. Pai, Sim, o Jesus. sangue do Cristo vivo, a rei Glórias ao teu nome. Cristo, Sim, Jesus. para cair todos quantos estão nesse lugar, nessa Sim, casa, Senhor, para que se Para a nossa vida. que sejam felizes, Em nome de restaurados, e deixem o Rei da Glória de comparar ao Senhor, Sim, ou Jesus. qualquer outra pessoa, por Glória conta a dos seus Deus. próprios pecados, ó Rei É da verdade, Jesus. Nos ajuda a sentar à mesa, Por a mesa favor. da comunhão, Sim, a mesa Jesus. da irmandade, Em nome a de mesa do alimento, da Sim, vida Pai. de Deus que está no sangue, Glória e a a Deus. mesa, Pai, que é da presença que está no Sim, teu Jesus. corpo, papai, em nome de Jesus. E enquanto isso, enquanto Sim, Pai. andamos nessa presença, Senhor, que tu Glória estás a Deus. sentado nessa mesa, Sim, nós Jesus. sermos transformados, porque Em os nome de Jesus. aleijões a tua presença, eles Graças estão a sendo Deus. retirados, Senhor, até Sim, chegarmos Pai. a estatura de varão perfeito, Graças a Deus. porque é isso que tu tem preparado para nós. Sim, Jesus. Perdoa o tempo de Mefibosete, o precursor, o propagador Sim, Jesus. da vergonha, Pai. Nos perdoa esse tempo, Senhor, Sim, Jesus. e nos faz aqueles, ó Rei da Glória, que destroem a vergonha. Em nome de Nos Jesus. faz aqueles, ó Rei da Glória, que têm honra, ó Pai querido, de saber que estão assentados à mesa do Rei. Sim, Pai. Que vão propagar a honra de sermos teus filhos, ó Pai, e termos, ó Rei da Glória, uma arca de conserto Pai. para carregar nos nossos ombros, ó Deus. Destrói as fortalezas das trevas, ó Pai, Em nome de Jesus. e nos tira de uma religiosidade vazia, Em morta, nome de Jesus. que colocou o Senhor para fora, É ó verdade. Rei da Glória, do lugar, do ambiente da Sim, comunhão, Senhor, como tu disseste lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Sim, Pai. Ah, se alguém ouvir, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Esse é o Sim, Pai. Em momento nome de Jesus. de termos comunhão contigo. Opera em nós, ó Pai. Em nome de de Jesus, expulsa as mentiras, os enganos, ó Pai. Sim, Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cear, amém? Em nome Glória a de Jesus. Deus. Muito obrigada, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor nos sare, que o Senhor nos cure, que nós recebamos a presença dEle, recebamos essa mesa, essa manifestação de poder, que a tua casa seja alcançada, a tua família, Aleluia. teu corpo físico, a tua alma, as tuas finanças sejam alcançados pela restauração Aleluia. e pela restituição do Rei. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Você que tiver o teu dízimo, a tua oferta, você envia aí para o ministério. Aleluia. Deus te abençoe poderosamente. Até quinta, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Shalom, shalom. Até quinta. Em Amém. nome de Jesus. Amém.